Caros amigos, que a paz de Jesus esteja convosco. Hoje nós meditaremos o Evangelho do Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Agora que nós passamos as 5 semanas da Quaresma, nós agora entramos neste Domingo de Ramos, na Semana Santa. Uma semana onde a Igreja nos convida a um maior recolhimento, um maior silêncio, para meditar a paixão do Senhor, para buscar a ter os sentimentos de Cristo, a sentir com Cristo, a viver esta morte com Cristo e para nós a morte do pecado, para podermos ressuscitar com o Senhor na Páscoa, no domingo de Páscoa. Hoje eu vou proclamar o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo do 1 a 11. O Evangelho que narra a entrada de Jesus em Jerusalém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfage, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor necessita deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado em um jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto os outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou, e diziam: quem é este homem? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Irmãos, o Evangelho inicia dizendo que Jesus ele estava em Betfagé, no Monte das Oliveiras, próximo da entrada de Jerusalém. E Jesus ele pede aos seus discípulos para irem a um lugar, e ali os discípulos encontrarão uma jumenta com um jumentinho, e Jesus pede para desamarrar e trazer a ele. E aqui nós vemos a missão dos discípulos do Senhor: ir, desamarrar e trazer a Jesus. Nós podemos ver quantas pessoas, quantas realidades que nós como discípulos do Senhor temos que ir em nome do Senhor, desamarrar e trazer a Ele. E Jesus ele pede para trazer a Ele um jumentinho. Nós podemos dizer: qual é a função do jumento? O jumento ele é um animal que não se consegue adestrar, como o cavalo. Ele é um animal que faz o seu serviço, carrega o peso do outro. Carrega grandes fardos nas costas, sobe montanhas com esses fardos pesados. E esse momento nós podemos lembrar da carta aos Gálatas, onde São Paulo vai dizer: carregai-vos uns aos outros os vossos pesos. Carregai o peso do teu irmão. Jesus pede um jumentinho, porque o jumentinho é um animal simples, manso, embora não se adestre. É um animal humilde,
Muitos reis, homens de dinheiro, imperadores, entravam nas cidades na época de Jesus, montados num cavalo, cheio de pompa, com poder, entravam com carros e armas e sacudiam toda a cidade. Jesus, ele quer entrar em Jerusalém montado num jumento, no animal sem valor, no animal simples, no animal humilde, para mostrar que o seu reino não é deste mundo, que o seu reino é baseado na simplicidade, na humildade, na mansidão, baseado sobretudo na mansidão. E quando Jesus entra, se cumpre, como diz o profeta: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso, montado num jumento. Vem manso. Jesus, ele vem colocar o seu reino, vem implantar o seu reino na mansidão. E como essa mansidão nos questiona, caros irmãos? Porque nós, muitas vezes, queremos implantar o reino de Deus à força e entrar no coração dos outros à força, implantando a vontade de Deus no coração dos outros à força, implantando a vontade de Deus na nossa família à força. Jesus não. Jesus, ele entra na mansidão, na simplicidade. E quando o Senhor entra na mansidão, na simplicidade, ele é aclamado. Como o Salmo 118, bendito que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus. Ele é aclamado com o Salmo dos Tabernáculos. Quando havia em Israel a festa dos tabernáculos, que comemorava a passagem do êxodo para a terra prometida, se cantava esse salmo, proclamando, glorificando o nome do Senhor, que os havia libertado da escravidão do Egito. E aqui o povo aclama o Senhor como libertador, aclama o Senhor como bendito, como Messias. Embora este mesmo povo, mais tarde, irá também dizer crucificam. Mas esta passagem, caros irmãos, é uma passagem onde nós vemos quão grande a diferença do reino de Deus e do reino deste mundo. O reino deste mundo é baseado na pompa, na força, no dinheiro, no poder. Agora, o único poder que apresenta aqui o Senhor é o poder de servir. Onde esta entrada do Senhor montado no jumento, no jumentinho, nada mais é do que a prefiguração do reino dos céus. O Senhor que entra e que quer o reino dos céus na mansidão. Muitas vezes nós queremos criar o reino dos céus e criamos o reino dos céus com a nossa força. Ou seja, não criamos, destruímos o reino dos céus. Porque nós queremos mais ser servidos do que servir. Jesus, a única vez que ele se deixa proclamar como rei é na cruz. Quando, como nós vamos ver no relato da paixão, quando já estava esbofeteado, cuspido, maltratado, ensanguentado, quando ninguém tem mais como colocar um poder humano sobre ele, ele se deixa chamar de rei. Tu és rei, o rei dos judeus? Tu o dizes que eu sou o rei. Mas o meu reino não é um reino deste mundo. Porque o reino deste mundo
é deste mundo. É um reino que gira em torno da ganância, do ter, do poder, do ser alguém. O reino de Jesus gira em torno do amor, do serviço. E me impressiona nesse evangelho, que prepara já o evangelho da paixão, que Jesus ele diz: eu tenho necessidade deste jumento. Diz que o Senhor tem necessidade desse jumento, porque o Senhor tem necessidade do serviço. Ele tem necessidade da simplicidade. Se alguém perguntar, diga que eu tenho necessidade. E o Senhor ele entra montado num jumentinho. Essa passagem me lembra muito, irmãos, a passagem quando Davi foi combater com Golias, que ele estava com a armadura pesada do rei Saul para se proteger, a espada. Ele tinha tanta coisa, tanto peso, que não conseguia nem caminhar. E muitas vezes nós caminhamos assim, com tanto peso, tanta coisa, que nem conseguimos caminhar. E o Senhor mostra que Ele entra, não com esses carros, não com esses cavalos, não com esse poder humano, com essa armadura, com a defesa, com a espada na mão. Ele entra num jumento, desarmado. Ele vai para a entrada triunfal de Jerusalém, caminha para a sua morte desarmado. E nós, irmãos, muitas vezes estamos armados até os dentes. Quando alguém nos fala alguma coisa que nós não gostamos, nós queremos logo nos defender, nós queremos logo atacar, logo, como dizem muitos, colocar o outro no seu lugar. Nós não estamos vivendo como cristãos, porque nós nos armamos até os dentes e não sabemos ir até a morte de cruz. O Senhor ele vai à sua morte, vai à sua cruz de forma serena. E o único trono que o Senhor tem como rei é a cruz. A única coroa que o Senhor tem como rei, como nós veremos na paixão, é a coroa de espinhos. O único manto que o Senhor tem é um manto rasgado e o seu corpo coberto de sangue. O Senhor ele entra desarmado. Ele vai como uma ovelha conduzida ao matadouro. Ele não abre a boca, diz o profeta. E nós, ao contrário, queremos a todo momento abrir a boca, nos impor, ter razão. E deixamos de construir a sociedade do amor, o reino de Deus, da mansidão. Porque queremos nós fazer o reino conforme nós queremos, para nós podermos reinar, para nós podermos mandar, para nós sermos alguém. Jesus ele foi para Jerusalém montado num burrinho, com a sua mansidão, como um homem simples, e foi aclamado: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Irmãos, que nessa Semana Santa, que nós nos preparamos para a paixão, possamos pedir a graça de termos os mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração. E peçamos a graça também, nesse domingo de Ramos, para que da mesma forma
que o Senhor, Ele entra triunfante em Jerusalém, Ele possa entrar triunfante em nosso coração, desmascarando todas as potências que há na nossa vida, que são contrárias àquelas da mansidão, da simplicidade, do amor, da humildade, que são contrárias ao reino de Deus. E que o Senhor Jesus possa reinar no nosso coração. Nesse momento eu vos deixo a bênção da paz, do amor e da misericórdia, a bênção da saúde espiritual e física, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana.